Fala pessoal, beleza? Vamos a uma aula aí do intensivão de física, projeto aí voluntário que eu estou fazendo. É, esse projeto visa abordar todo o conteúdo de física básica aí do ensino médio em 5 meses, de agora de junho até o fim do ano, até novembro, dezembro. Vão ser 2 aulas por semana, e essa é a primeira aula, sim, né? De fato, a gente já tem a aula zero, né? Que foi uma introdução à física, já está disponível no canal, se você puder conferir. E agora a gente vai para o primeiro tópico aí, né? A gente vai falar das bases da cinemática escalar. Antes disso, vamos definir o que que é mecânica. A gente vai começar agora a parte de mecânica da física. O mecânica é a parte que estuda o movimento e o repouso dos corpos, sem levar em conta os movimentos microscópicos que acontecem no interior deles, como as oscilações de núcleos atômicos, movimento de elétrons e assim sucessivamente. Então, a mecânica estuda o movimento de um avião, mas não trata do movimento da agitação dos átomos e moléculas dele. E a mecânica pode ser dividida em 3 partes: a cinemática, a dinâmica e a estática. Cinemática é agora o primeiro tópico que a gente vai estudar. Primeiro tópico não, a primeira área, né, uma área grande. Cinemática, ela não se preocupa com as causas do movimento, então a gente vai lidar basicamente com, comprimento e com tempo. A gente, por enquanto, não vai falar de massa, né, força. E a dinâmica é justamente quando a gente começa a se preocupar com as causas do movimento. E aí vai entrar as leis de Newton e uma série de outras coisas. E a estática é um caso específico da dinâmica que a gente vai estudar também, beleza? Vamos lá. Primeiro, a gente vai definir aqui o modelo do ponto material. A gente vai relembrar algo que eu passei lá na aula zero, né? Se você ainda não assistiu, assista lá. Que é o caso de quando um jogador de beisebol bate na bola. Como é que a gente devia representar esse movimento? Como eu falei na aula passada, se a gente for levar em consideração aí o a bola, né, a forma como ela é, a costura dela, as imperfeições, algum tipo de deformação causada pela colisão entre a bola e o taco de beisebol, a gente ia ter que levar em conta muita coisa, né. E talvez para o nosso estudo, a gente não precise de tanta coisa. Então olha só, a bola, ela tem um formato complexo, né, como eu mostrei naquele vídeo. Ela tem deformação, ela tem uma costura, ela é imperfeita, ela não é uma esfera perfeita. E a gente teria que levar em conta também a resistência do ar, né, faz diferença, e também as variações da gravidade. Para quem não sabe, a gravidade varia conforme a altura. Varia pouco? Varia, mas não deixa de variar. Só que para esse estudo do movimento, a gente não precisa disso tudo. Então o que que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente considerar essa bola como um ponto material, né, um pontinho, sem dimensão, e a gente representa as forças nela, e com isso a gente já consegue estudar perfeitamente. Isso aí é o modelo de ponto material. Uma das coisas que a gente precisa desenvolver é a habilidade de identificar quando que a gente vai usar esse modelo e quando que a gente precisa levar em conta as dimensões. Por exemplo, quando a gente estiver estudando lá as leis da gravitação universal, pode surgir um problema que é relativamente simples de calcular a força gravitacional, entre o Sol e a Terra. Para isso, eu preciso, será, levar em consideração a rotação do Sol, a rotação da Terra, o volume, o formato. Não, não preciso. Então eu posso considerar a Terra e o Sol como 2 pontos, eu vou considerar a massa, e aí, né, com isso eu vou entender, vou saber calcular a força dos 2 aí, um exerce sobre o outro, beleza? Agora, se a gente for estudar o movimento de rotação da Terra, né, que define o dia, a gente vai precisar considerar a dimensão da Terra, porque quanto mais afastado do centro, do núcleo, mais rápido ela gira, certo? Então, vamos pensar um pouco. Uma porta. Será que a gente, para o movimento de abrir e fechar de uma porta, a gente precisaria levar em consideração a dimensão da porta?
Olha, eu recomendo que você faça esse experimento na sua casa. Tenta abrir a porta primeiro, empurrando a maçaneta, depois tenta abrir a porta empurrando pertinho da dobradiça. Você vai ver que você vai precisar de uma força bem maior para abrir a porta se você empurrar perto da maçaneta. Então, nesse caso aí, a gente precisa considerar as dimensões da porta. E quando a gente está dirigindo um carro, se a gente tem um problema de um carro em movimento, a gente leva em consideração as dimensões do carro? Depende do problema. Se a gente está falando de um problema de um carro que saiu do ponto A, foi para o ponto B, por exemplo, dificilmente a gente vai precisar considerar isso, né? Se a gente comparar o tamanho da estrada com as dimensões do carro, a gente pode sim representar o carro como um ponto na estrada. Agora, a situação fica totalmente diferente se o nosso problema envolver estacionamento, envolver garagem. Então, 1 metro, meio metro faz diferença numa garagem. Então, depende muito do problema. E o que dizer de um trem, por exemplo? A gente precisa considerar o comprimento do trem para um problema? Depende. Se for um trem indo de um estado para o outro, andando 100, 200, 300, 400 quilômetros, não, mas a gente não precisa disso. Mas se for estudar o tempo que um trem gasta para passar por uma ponte, e essa ponte, sei lá, tiver 100, 200 metros, o tamanho do trem importa, é importante. E aí, uma das coisas importantíssimas aí é o referencial. Vamos considerar a seguinte situação. Imagina que uma mosca, ela pousa nesse quadro. Se a gente está vendo um quadro, uma praia, talvez, um coqueiro, um deserto, não sei, né? E uma mosca, ela vai pousar nesse quadro. Como você faria para dizer aonde essa mosca está? Exatamente, você precisa dizer com precisão aonde essa mosca está. Tempinho para você pensar. Pensou? Vou dar uma sugestão. A gente pode criar um sistema cartesiano, você já estudou isso com certeza, né? Um eixo X, um eixo Y, a gente pode graduar esse eixo aí, a gente pode medir o quadro, e aí a gente acha a coordenada X e a coordenada Y da mosca, e aí a gente sabe que ela está exatamente no ponto P, que é 10 no eixo X e 20 no eixo Y. Essa é uma das formas da gente localizar a mosca. Outra forma é você achar a distância dessa mosca do ponto zero até onde ela está e achar o ângulo que ela faz com esse ponto zero. E aí, como é que você acharia a distância? Com as informações que a gente já tem. A gente tem o eixo X, né? Ela está na posição 10. A gente tem o eixo Y, ela está na posição 20. E a gente só precisa achar a distância. Se a gente observar bem, isso forma um triângulo retângulo. Lembrando aí do teorema de Pitágoras, né? Que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E se você não lembra, você vai relembrar agora. Olha só. Aqui a gente tem um triângulo retângulo. A gente tem os quadrados dos catetos, cheios de água. E o quadrado da hipotenusa. Ele está sendo preenchido totalmente com a água que estava nos quadrados dos catetos. Então, com esse videozinho, a gente lembra de forma bem intuitiva do teorema de Pitágoras, certo? E a recíproca é verdadeira, né? Os quadrados dos catetos podem ser preenchidos aí com o quadrado da hipotenusa. Então, relembrou o teorema de Pitágoras? Vamos calcular a distância? Então, qual que é a distância dessa mosca até o ponto 00? Então, a distância ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado, né? 10 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, a distância ao quadrado vai ser 100 mais 400. Distância ao quadrado, 500. Então, eu achei aí que a distância é raiz de 500. Eu sei que você pode estar tentando aí pegar a calculadora, mas se isso fosse uma questão aí de concurso, você não teria essa calculadora. Você teria, considere raiz de 2, ou raiz de 3, tanto. Ou raiz de 5, tanto, certo?
Então, vamos fatorar isso aí, eu não sei se você lembra como é que fatora, né. Então eu pego 500, eu consigo dividir por 2, 250 dividido por 2, 125 por 5, 125 por 5 de novo e 5 por 5. E aí a gente sabe que 500 é a mesma coisa do que 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Sai o 2, sai o 5, fica 10 raiz de 5. Então se a gente estivesse aí num concurso e aparecer assim: considere a raiz de 5 como 2,23 ou 2,2, depende. E aí você ia fazer o quê? Você ia pegar o 10, multiplicar pela raiz de 5, né, no caso, pelo 2,2, e achar que essa mosca aí tá a 22,36 centímetros aí da origem, beleza? Então, gente, referencial é isso, a gente define algum lugar para ser referencial, isso aí é pessoal, a gente que define, né, eu podia ter definido como o prego que prende o quadro, como a parte de cima, depende muito e você usa o referencial que você achar melhor. Eu escolhi aquele, você poderia escolher outro. Normalmente a gente escolhe um que facilite nossos cálculos, beleza? E aí vamos falar um pouquinho de tempo. Na cinemática, a gente precisa medir o tempo dos eventos para a gente fazer nossos cálculos, para a gente estudar os movimentos. Então, tempo é um conceito primitivo e quando a gente tem algo que é um conceito primitivo, a gente não define. Qual que é a definição de tempo? O que que é tempo? Gente, você sabe o que que é tempo, eu não preciso definir, né? Então, a gente associa o tempo à sucessão de acontecimentos, então eu posso associar o tempo ah, às características de uma pessoa que vai vai envelhecendo, às mudanças de regime de um país, às músicas, à moda, a várias coisas eu posso associar, né? E como é que a gente mede? A gente mede contando eventos repetitivos. A gente pega um evento que ele repete, que ele tem um período específico, que ele tem uma frequência, e a gente conta isso, e é isso que é o tempo. Por exemplo, número de translações da Terra, se eu contar as 5 translações da Terra ao redor do Sol, o que que isso é? 5 anos, né? 1 ano é uma translação, é uma volta da Terra ao Sol. Rotação da Terra. Rotação da Terra é um dia. E oscilação de um pêndulo, por exemplo. O pêndulo, ele balança com o mesmo tempo aí, né? E antigamente tinha aqueles relógios aí de pêndulo. E com o movimento do pêndulo também dá para marcar o tempo. Dá, né, no caso. Agora vamos conceituar aí o que é segundo e depois a gente vai brincar um pouquinho com uma questãozinha que eu preparei para vocês. Então, uma rotação da Terra foi chamada de dia. Então, definir dia. Dia é o quê? É uma rotação da Terra. Se eu pegar o dia e dividir por 24, a gente tem 24 períodos e a gente chama cada período desse de hora. Então, uma hora é um dia dividido por 24. E se eu pegar uma hora e dividir por 60, essa fração da hora, a gente vai chamar de minuto. Se eu pegar esse minuto e dividir por 60, a fração desse minuto chama-se segundo. Pronto, já defini o que é um segundo. Segundo é a unidade que a gente usa para medir tempo no sistema internacional. Muitas vezes a gente vai ter que converter os eventos aí de horas para segundo, de minutos para segundo. E aí, algo importantíssimo é definir o que é um instante e o que é um intervalo de tempo. São dois conceitos diferentes. Eu preparei um probleminha e a gente vai entender a diferença. Então, observe os dados abaixo e responda. A gente tem os dados abaixo de um jogo que aconteceu no dia 23 de novembro de 2019. Foi a final da Copa Libertadores. O Flamengo jogou contra o River Plate e o Flamengo ganhou de virada, 2-1. E aqui a gente tem alguns dados, olha só, o Gabigol fez gol aos 89 minutos, né? Quer dizer,
aos 44 do segundo tempo, e depois ele fez um gol aos 2 minutos de acréscimo, ou aos 92 minutos de jogo. O River começou ganhando. Rafael Santos fez um gol aos 14 minutos do primeiro tempo. E aí, em qual instante de tempo foi marcado o primeiro gol da partida? Muito simples, a gente olha aqui e vê que o Rafael Santos marcou o primeiro gol aos 14 minutos, acabou o problema. E quando a gente fala de instante, basicamente a gente tem que localizar um tempo específico, sem fazer muita conta, sem fazer conta nenhuma, na verdade. E a gente compara com a origem do tempo. Qual que é a origem do tempo do jogo? Quando o juiz apitou? O jogo começou quando o juiz apitou. A gente, obviamente, vai comparar com o início do jogo. E aí a gente tem o segundo exemplo para a gente ver uma coisa diferente, né? Algo chamado intervalo de tempo, que vai ser muito importante para a gente. Os dados são o mesmo, é o mesmo jogo. E aí, qual o intervalo de tempo entre o primeiro gol da partida e o segundo gol da partida? Para essa conta aí, a gente vai combinar que a gente não está considerando o intervalo. São 15 minutos de intervalo, a gente não vai considerar, a gente só vai considerar o tempo de jogo, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega aí o primeiro gol, que a gente vai chamar de T. Aconteceu aos 14 minutos. E o segundo gol, T0, na verdade. T0 aconteceu aos 14 minutos. E o T do segundo gol aconteceu aos 89 minutos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 89, subtrair por 14, e a gente vai achar que o intervalo de tempo entre o primeiro gol e o segundo gol da partida foi de 75 minutos. É isso. Teremos T0, definir. E aí tem um exercíciozinho para vocês, para a gente ver se vocês entenderam bem, beleza? Então, questão A aí. Em qual instante de tempo saiu o primeiro gol do Flamengo? B. Qual o intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo gol do Flamengo? Pausa. Tenta fazer. Pausou? Tentou fazer? Vamos ver a resposta? Resolução. Letra A. Em segredo, não é só a gente olhar. E vamos ver que aos 89 minutos de jogo foi feito o primeiro gol aí do Flamengo. E o B. Intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo gol do Flamengo. A gente vai ver que o T1, né, o primeiro gol, o instante de tempo do primeiro gol foi o quê? 89 minutos. E o instante de tempo que aconteceu o segundo gol, ali está dizendo 90 mais 2, porque foi nos acréscimos, então foi aos 92 minutos de jogo. O delta T é T2 menos T1, que é 92 menos 89, 3 minutos. Então, o intervalo de tempo aí de 3 minutos entre o gol do empate e o gol da vitória do Flamengo. Beleza? Agora vamos estudar aí o que é movimento e o que é repouso. Dizemos que uma partícula se encontra em movimento quando ela muda de posição com o passar do tempo. Caso contrário, encontra-se em repouso. Beleza, aqui a gente vai ver uns videozinhos e eu queria que você pensasse. Bom, eu vou fazer as perguntas na hora. Então a gente está vendo um motociclista, ele está andando aí por uma avenida. E eu gostaria de saber, ele está em movimento ou está em repouso? Pensa um pouquinho. E agora? Tem uma pessoa segurando um celular, está filmando, ela está no avião. Essa pessoa aí que realizou essa filmagem, ela está em movimento ou está em repouso? O que você acha? Daqui a pouco eu volto com as respostas. Aqui eu estou estudando para uma prova. Tirei 8, inclusive, nessa prova aí de física nuclear. Eu estou sentado na minha cadeira, nessa mesma cadeira que eu estou sentado agora. E eu estou sentado no mesmo lugar. Tudo bem que eu estou movimentando minha mão, estou fazendo anotações, estou digitando. Mas e aí, eu estou em movimento ou em repouso? Pessoal, se você respondeu que algum desses movimentos aí
né, alguma dessas situações, alguma dessas pessoas está em movimento, você errou. E se você disse que alguma dessas pessoas está em repouso, você também errou. Na verdade, eu não dei todas as informações. Quando a gente pensa em movimento e em repouso, a gente tem que se perguntar em relação a o quê? O movimento, ele é relativo. Eu não posso falar que alguma coisa está em movimento ou em repouso sem fazer uma comparação. Então, por exemplo, esse motociclista, ele está em movimento em relação à pista, mas ele está em repouso em relação à própria moto. Quem está filmando aí o avião está em movimento em relação à terra, em relação às nuvens, mas está em repouso em relação ao motorista do avião, à asa, aos outros passageiros. E eu aqui, eu estou sentado na minha cadeira, estou em repouso em relação ao planeta Terra, mas se eu me comparar com o Sol, olha só, a Terra está girando em torno dela mesma, então eu estou em movimento em relação ao Sol, em relação à Lua, em relação ao centro da Terra. Então, quando a gente falar de movimento, a gente precisa fazer uma comparação, beleza? Então, sempre comparar com alguma coisa. E aí a gente tem novamente a nossa mosca nos ajudando aqui. Se ela continuar no ponto P, ela está em repouso. Por quê? Porque ela não variou a posição. Se ela for para o ponto Q, ponto R, ponto S, qualquer um desses pontos, ela está em movimento, beleza? Um ponto material está em movimento em relação ao referencial quando sua posição varia com o tempo em relação a esse referencial, sempre em relação ao referencial. Um ponto material está em repouso em relação a um referencial quando sua posição não varia com o tempo em relação a esse referencial. Isso é muito importante. Eu vou falar um pouquinho da simetria dos conceitos de repouso e movimento. Então vamos olhar essa situação. Aqui tem um carro, ele está indo se chocar contra uma parede. Eu coloquei a origem ali na parede. Então, de acordo com essa origem, para mim, para eu que sou um observador de fora, né, quem está em movimento é o carro. O carro está se aproximando da parede. Mas se eu colocar o referencial no carro, eu posso fazer isso sem problema. Quem está se movimentando é a parede. Na verdade, um está se movimentando em relação ao outro. Para o motorista, quem está se movimentando é a parede. Então, um está em movimento em relação ao outro. Beleza? Isso é importante. E trajetória? Trajetória é um conceito muito simples. Com esse vídeo aí, a gente já pode pensar o que é uma trajetória, né? O que é uma trajetória? Olha aí o trajeto que essa lancha, jet ski, sei lá, está fazendo. Trajetória de um ponto material em movimento é a linha que ele descreve em relação ao referencial. Caso o ponto material encontre-se em repouso, sua trajetória reduz-se a um ponto. Então, vamos pegar aqui uma formiguinha, 3 formiguinhas na verdade. A formiguinha A, ela faz uma trajetória retilínea, né? Ela se movimenta de um ponto para o outro em instantes de tempo diferentes. Então, essa trajetória dela é uma trajetória retilínea. Por quê? Porque em linha reta. Na situação B, formiguinha B ali, ela faz uma trajetória curvilínea. Ela se movimenta de um ponto para o outro, mas ela no trajeto dela, olha como ela faz. Ela faz algumas curvas, então é um trajeto curvilíneo. E no caso C, ela está parada. Então a trajetória dela, na verdade, é um ponto só. E aí a gente pode olhar alguns casos de trajetória que a gente pode ver nessas fotos, né? Nessa primeira foto aí da Esquadrilha da Fumaça. Se a gente pegar esse recorte, essa foto, aí a gente pode considerar que esses aviões estão fazendo uma trajetória retilínea. E aí também a gente pode olhar essa parte aí de alguns rios afluentes do Amazonas, e a gente pode olhar o quê? A trajetória da água, né? Está vendo por onde a água passa, é a trajetória dela. Aqui a gente vê uma estrada e a gente está vendo a trajetória que esse carro vai percorrer. Ele está subindo para algum lugar, né? Está na pista,
ele vai fazer essa trajetória aí, que é uma trajetória curvilínea. Outro caso aqui, é um caso muito bonito, na verdade, um fotógrafo colocou uma câmera, colocou ela fixada num lugar, né, e fez algo chamado superexposição. Ele deixou que essa foto fosse tirada ao longo de minutos, horas, não sei quanto tempo, e como a Terra está girando, dá para ver a trajetória das estrelas. Como a Terra gira, dá a impressão de que as estrelas estão girando. Olha que interessante. E agora tem a trajetória do ponto P, de uma hélice de um avião. Se a gente considera a trajetória dela em relação ao piloto, por exemplo, é uma trajetória circular, ela fica rodando. Agora, se a gente considerar entre a superfície da Terra, por exemplo, ela faz nesse formato aí, parece uma mola, né? Por quê? Porque a gente junta duas coisas, a gente junta o movimento de rotação dela, né, e o movimento de traslação do avião, e a gente forma essa trajetória aí, com várias curvas que parece uma mola. Outra coisa que a gente precisa definir é o espaço percorrido. Então, digamos que essa curva aí seja uma trajetória. Como é que a gente define um espaço percorrido? Bom, primeiro, a gente precisa de uma origem, né, um referencial. Então, eu peguei aí arbitrariamente um ponto, marquei esse ponto, chamei de O, e eu orientei. Poderia ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, mas eu escolhi marcar da esquerda para a direita e chamar tudo que está para a direita de positivo, tudo que está para a esquerda de negativo. E agora eu graduei essa minha trajetória, né? Tudo que está à direita do ponto zero é positivo. Então, de metro em metro, eu coloquei 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Tudo que está à esquerda da minha referência, do ponto zero, é negativo. Então, eu coloquei menos 1 metro, menos 2 metros, menos 2 metros, o que é uma distância negativa? Não. É em relação à origem. Espaço de uma partícula é a grandeza que determina sua posição em relação à trajetória. Posição esta dada pelo comprimento do trecho da trajetória compreendido entre a partícula e o ponto O, que é a origem, acrescido de um sinal positivo ou negativo conforme a região em que ela se encontra. O ponto O é denominado origem dos espaços, e note que a orientação da trajetória indica o sentido dos espaços. Beleza? E o que é variação de espaço? Vamos pensar aqui. Observe na figura abaixo uma partícula que se desloca do instante t1, em que o espaço vale S1, até o instante t2, em que o espaço vale S2. Então, no tempo 1, essa bolinha estava ali no tempo 1, e depois de um tempo ela foi para o tempo 2. Então, o ΔS vai ser o quê? O espaço final, S2, menos o espaço inicial, que é o S1. E a gente vai achar o quê? O ΔS. E, ok, um momento, tudo bem, beleza. Então a gente já definiu o ΔS, é S2 menos S1, ou S menos S0, enfim. É o espaço final menos o espaço inicial do movimento que a gente quer estudar, tá bom? E a distância percorrida? Ela é uma grandeza que informa quanto a partícula efetivamente percorreu entre dois instantes. Ela deve ser calculada sempre em valor absoluto. E vamos considerar aí dois casos. Então, o primeiro caso, quando um corpo se movimenta para uma única direção. Então, esse primeiro movimento, no tempo 1 ela estava na posição 1, no tempo 2 na posição 2, e se eu pegar o tempo final menos o inicial, eu tenho o quê? O ΔS. Se o movimento for para o lado oposto, não tem problema, a gente da mesma forma tem o ΔS, vai dar um valor negativo, mas quando a gente for dizer qual que foi a distância percorrida, a gente coloca esse valor positivo, a gente chama isso de módulo. Então, mesmo que ele tenha ido do ponto 1 para o ponto 2, de uma posição maior para uma posição menor, tipo do ponto 5 para o ponto 3, e aí ele teria se deslocado menos 2, como a gente quer saber qual a distância que ele percorreu, a gente coloca o valor positivo. E o caso 2 é quando o corpo vai e volta.
Como assim? Digamos que ele está no ponto 1, ele vai para o ponto 2 e volta para o ponto 3, que é lá atrás da origem. Como é que a gente faz? A gente tem que analisar movimento por movimento. A gente pega a distância que ele percorreu para ir e soma a distância que ele percorreu para voltar. E aí a gente tem a distância total, sempre em módulo. Vamos dar um exemplo? Eu moro em Guarapari e digamos que eu considero que para o norte é positivo e para o sul é negativo. Ao norte de Guarapari, se eu pegar a BR-101, digamos assim, 50 quilômetros, por exemplo, eu chego na cidade de Vitória. Digamos que eu fui de Guarapari para Vitória e depois eu fui de Vitória para Anchieta. Anchieta é mais ou menos 30 quilômetros para baixo, para o sul de Guarapari. Lembrando que tudo que está para cima, como Guarapari é o ponto zero, é positivo, tudo que está para baixo, negativo. Então, se eu fosse descobrir a distância percorrida, eu pegaria a primeira trajetória, daqui de Guarapari para Vitória, então anotaria 50 quilômetros, e depois eu pegaria os 50 quilômetros e compararia em relação à Anchieta, que está lá no menos 30. O ΔS é final menos inicial, então seria menos 30, que é o final, menos o inicial, que é 50, menos 50, menos 30, menos 50, menos 80. Por que menos 80? Porque eu me desloquei para o sul. E aí, na hora de eu calcular a distância percorrida, eu ia pegar o valor de Guarapari para Vitória, que é 50, valor positivo, e o valor positivo de Vitória para Anchieta. Então, seria mais 50, mais 80, que ia dar 130. Beleza? Essa ia ser a distância percorrida. Isso aí é muito importante, a gente tem que prestar atenção nisso. E aí vamos definir um negócio muito legal chamado função horária do espaço. Essa função, ela tem esse nome porque ela diz onde um objeto está em determinado instante de tempo. Então vamos considerar aí a função S é igual a 2t mais 10. Essa funçãozinha, ela diz a posição que algo está a partir do tempo. Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu quero saber onde essa partícula está no instante de t igual a zero, é só substituir o zero no t, e eu vou achar que ela está na posição S igual a 10 metros. Ela está a 10 metros da origem para o eixo positivo aí. E onde ela vai estar para o t igual a 1 segundo? Só substituir, né? 2 vezes 1, 2, mais 10, 12. 12 metros. E assim sucessivamente. Essa função permite determinar também em que instante o espaço assume um determinado valor. Então vamos dar um exemplo aí do 60. Então se eu quiser saber quanto tempo vai levar para ela estar na posição S igual a 60 metros, é só substituir o S pelo 60. Tenho aí uma equaçãozinha do primeiro grau, resolvo e acho que vai demorar 25 segundos para chegar na posição 60. Vamos fazer um exercício para ver se você entendeu? Printa aí a tela, pega aí papel e caneta, tenta fazer, que eu vou dar a resposta já já, beleza? Printou? Resolveu? Vamos fazer? Então vamos lá, posição inicial. Qual que é a posição inicial? A posição inicial é quando o tempo está em zero. Quando o tempo está em zero, olha só, ela vai estar na posição 20. Então, em relação à origem, ela vai estar a 20 metros da origem. Questão B. Sua posição após 25 segundos. Bom, eu tenho a função aqui, né? É S de t igual a 5t mais 20. Eu vou substituir o t por 25. Multiplicar, então, 5 vezes 25, 125. Mais 20, então, eu vou estar a 145 metros da origem. Ó, lembrando que aqui, ó, essas duas, eu esqueci de colocar a unidade. Eu teria que colocar metro, tá? Isso aí foi erro meu, isso aí pode dar penalidade aí em questão de prova, tá? Quanto tempo levará até ela estar na posição 100 metros? Bom, eu substituir o 100 no S e vou ter essa equaçãozinha do primeiro grau. Passar o 20 para o outro lado. Vou inverter, porque eu gosto. Então, vou subtrair ali 100 menos 20, 80.
vou dividir ambos os membros por 5, e aí eu vou ter que t é igual a 80 dividido por 5, então t é igual a 16 segundos. Então, quanto tempo leva até ela estar na posição 100? 16 segundos. E vamos fazer uma discussãozinha. De onde vem a função horária da posição? Essa parte, gente, ela é mais importante do que fazer saber conta. A gente precisa saber da onde vêm as coisas, qual que é a lógica. O aluno não pode ter a impressão de que vê uma fórmula, de um pé de fórmula, né? E aí é isso. Então a gente sabe que a velocidade é a distância dividida pelo tempo. Apesar de eu não ter definido a velocidade ainda, você sabe disso. Por quê? Porque um carro, quando ele está andando, ele está a 80 o quê? 80 quilômetros por hora. Quando a gente fala por na matemática, quer dizer divisão. Então, a velocidade é a distância dividida pelo tempo. Então, velocidade é a distância que é ΔS dividido pelo quê? Pelo ΔT. Se eu considerar o tempo inicial igual a zero, como eu sei que ΔT é o tempo final mais o tempo inicial, eu vou ter que o ΔT vai valer t. Então, eu posso mudar essa equaçãozinha e vai ficar V igual a ΔS dividido pelo t. Eu posso passar o tempo para lá multiplicando, então eu vou ter que VT é igual a ΔS. Mas quem que é ΔS? ΔS é S menos S0. Então eu abri o ΔS, inverti os lados, abri o ΔS. E como eu quero saber a posição em função do tempo, eu vou isolar o S. Então agora eu tenho a famosa fórmula aí, que o pessoal fala que é do sorvete e tal, S é igual a S0 mais VT. É muito importante você saber o que significa cada um desses termos. Eu coloquei aqui para você. Você pode fazer isso no seu caderno com todas as fórmulas, tá? Eu não vou ficar fazendo isso nas outras fórmulas. Estou fazendo nest, dando ideia. Mas você pode fazer isso nas outras fórmulas. Então, S, posição final. S0, posição inicial. V, velocidade. T, tempo. Importante notar aí que quando eu multiplico a velocidade pelo tempo, eu acho uma posição, eu acho uma medida, tá? Depois a gente vai falar disso. E aí, vamos definir aí velocidade escalar média, né? Se bem que eu já mostrei ali. Mas vamos observar essas figuras aí abaixo. Então, a primeira figura, se eu prestar atenção no relógio, eu vou ver que é 6 da manhã e que esse camarada aí está no quilômetro 10. A segunda imagem, o camarada já andou aí, ele dirigiu por 4 horas, né? Porque a gente está vendo que são 10 da manhã, se passaram 4 horas, e ele está no quilômetro 250. Velocidade média entre dois instantes é a variação do espaço percorrido, é o ΔS, dividido pelo tempo aí que durou. Então vamos resolver esse probleminha. A primeira imagem, a gente vai extrair algumas informações. A gente vai extrair que o tempo inicial, T0, é 6 horas, e que o espaço inicial, quer dizer, a posição inicial, é 10 km. Deixa eu olhar para a foto 2, vamos extrair algumas informações da segunda foto. E a gente tem que o tempo final é 10 horas e o espaço final, a posição final, é o quê? 250 quilômetros. Eu sei que ΔS é S menos S0, quer dizer, posição final menos posição inicial. Esse é o quê? 250 quilômetros menos 10 quilômetros. Então, a variação de espaço, a variação de posição vai ser 240 quilômetros. ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Então, é 10 horas menos 6 horas. Então, o intervalo de tempo é 4 horas. Eu sei que a velocidade média é o quê? É a distância dividido pelo tempo. ΔS sobre ΔT. A distância é 240 km, o tempo 4 horas. Então, a velocidade média é 60 km por hora. Tranquilo? A unidade de medida a gente já mostrou, né? Metro por segundo no sistema internacional. A gente viu na aula passada, aula 0, aí, o que é o sistema internacional e o que a gente usa. Em alguns problemas, a gente vai poder usar o quilômetro por hora, em outros vai ter que ser metro por segundo. Então, é importante a gente saber converter. Aqui ele mostra um fator de conversão, que é 3,6, você já deve ter estudado, mas
eu vou fazer uma discussão. De onde que vem esse valor 3,6? Mais importante do que decorar é saber de onde as coisas vêm. Então, olha só, vamos tentar transformar quilômetro por hora para metro por segundo. Primeiro, vamos colocar direito, né? Quilômetro dividido por hora para metro por segundo. Você tem Instagram? Quando alguém tem 80k, a pessoa tem 80 o quê? 80 mil seguidores. Então, o K, ele significa 1000. O quilômetro significa 1000 metros. Então, olha só, 1 quilômetro são 1000 metros. E uma hora, posso transformar em 60 minutos. Cada minuto eu transformo em segundos, então 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então, uma hora são 3.600 segundos. Agora vamos dividir. 1000 metros dividido por 3.600 segundos. Eu vou ter 1 dividido por 3,6, que nada mais é do que dividir por 3,6. Então, se eu quero transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. E o oposto também ocorre. Se eu quiser transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, basta eu multiplicar por 3,6. Aí, a definição de movimento progressivo é movimento retrógrado, né? Então, quando o movimento dá no sentido da trajetória, então quando ele vai no sentido positivo ele é progressivo e quando vai no sentido negativo ele é retrógrado, beleza? E a velocidade escalar instantânea, hein? Que o que eu estou calculando até o momento é a velocidade escalar média, é a média das velocidades. Então, por exemplo, se eu fui daqui de Guarapari para Vitória com uma velocidade média de 60 quilômetros por hora, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu fiquei o tempo inteiro a 60 por hora? Não. Eu fui a 40, eu parei no sinal, eu fui a 80, fui a 100, fui a 120. Posso ter parado para abastecer o carro. A velocidade média, gente, é uma média. A instantânea é aquela que mostra no velocímetro do carro. No finzinho dessa aula, a gente vai aprender o que, que ela é, assim, de forma bem simples, né? E a gente precisa ver também a aceleração média instantânea. Suponha que às 12 horas e 45 minutos seu velocímetro indique 20 quilômetros por hora. E que às 12 horas e 50 minutos indique 100 quilômetros por hora. Veja bem, se passaram 5 minutos e tua velocidade variou de 20 para 80. Sua velocidade mudou. A aceleração média é definida como a variação da velocidade, quer dizer, V final menos V inicial dividido pelo tempo. Tempo final menos T inicial. Então, vamos calcular isso aí? Olha só. Delta T é 5 minutos. Vamos transformar aí para o sistema internacional. 5 vezes 60 é igual a 300 segundos. Delta T 300. A variação da velocidade é 100 menos 20, então 80 quilômetros por hora. Se a gente dividir por 3,6, a gente vai achar que a variação da velocidade é mais ou menos 22,2 metros por segundo. Vamos usar a fórmula. Aceleração é ΔV sobre ΔT. Vamos dividir. E a gente vai achar aí que essa aceleração é de mais ou menos 0,074 metros por segundo. Beleza? Terminando nossa aula, vamos definir aí o que é movimento acelerado e movimento retardado. Acelerado, retardado e uniforme. Se você prestar bem atenção nessa imagem, você vai ver que nos tempos, tempo 1, tempo 0, 0 segundo, 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, a velocidade desse carro ela está mudando. Então, olha só, primeiro ele está a 0, depois ele está a 20, depois ele está mais de 40 por hora, depois ele está a 80. Então, olha só, a velocidade dele está variando para cima. Ele está acelerando. Então, ele tem um movimento acelerado. E nesse outro caso, ele está a mais ou menos aí 100 por hora no instante 1. Depois, no instante 2, ele já está diminuindo bastante, ele já está a menos de 60 por hora. Agora ele está a 20 por hora mais ou menos, no instante 4 segundos. E a 6 segundos ele freou, ele zerou, ele está parado. Então o que isso aconteceu? Isso aí é chamado de movimento retardado.
A gente também chama de frenagem, né, o cara freou. E movimento uniforme é quando a velocidade não varia. Então, por exemplo, se ele está parado o tempo inteiro, é um movimento uniforme. Se ele está a 80 por hora, é uniforme, então a velocidade dele não varia com o tempo, fica 80, 80, 80, ok? E aí temos a velocidade escalar instantânea e a aceleração instantânea. Olha só, eu vou tentar explicar aí do mesmo jeito do livro um conceito que não se estuda mais no ensino médio. Antigamente estudava no terceiro ano, uma noçãozinha aí de cálculo, né? Mas para a gente entender o que que é a velocidade instantânea e como calcula, eu acho importante definir isso, tá bom? Então a gente vai, para entender a expressão matemática da definição da velocidade escalar instantânea, a gente precisa pensar na seguinte situação. Imagina que a gente tem uma função horária que é s igual a t ao quadrado. Entendeu como é que é essa função? S, a posição dela, é dado pelo quadrado do tempo. Então, por exemplo, no tempo zero, o espaço inicial é zero. No tempo um, na posição um, na verdade, o tempo, 1 segundo. Quando tiver na posição 2, se passou 4 segundos, olha só. Então, essa expressão é válida no sistema internacional. A gente não vai usar V igual a zero mais AT, porque essa expressão aí é só para o movimento uniformemente variável. É um caso particular, né? E a gente vai usar a definição da velocidade para isso, tá bom? Então, olha só. Se eu tenho essa função aí, S é igual a t ao quadrado, se eu pegar o tempo 1 segundo e a posição 1 metro, o tempo vai ser o quê? O tempo vai ser 2, o S vai ser 4. Se eu pegar o ΔS e o ΔT, então olha só, eu peguei 2 instantes de tempo e 2 posições, tá? E agora eu vou fazer o quê? ΔS sobre ΔT. Se eu fizer isso, eu vou achar que a velocidade média é 3 metros por segundo. Agora eu vou pegar o tempo de 1 segundo e vou fazer o t ser 1,5 segundo. Então eu estou diminuindo o intervalo entre o tempo final e o tempo inicial. Então se eu fizer isso, eu levar aí ao quadrado, né, o s, se eu fizer essas contas aí, eu vou achar que a velocidade média vai ser 2,5 metro por segundo. Se eu continuar fazendo isso, eu travei o t aí em 1 segundo, e agora o t' está em 1,1 segundo. O que a gente tem? A gente tem que quando o t' é 1 segundo, ele variou até 1,21. Se a gente dividir ΔS sobre ΔT, a gente vai achar que a velocidade média é 2,1 metro por segundo. Se eu fizer isso mais uma vez, continua com t igual a 1 segundo, o S 1 metro, o t 1,01 segundo, o S 1,0201. Se a gente dividir, olha o que a gente vai achar. A velocidade média é 2,01 metros. Você tá observando que essa velocidade ela está se aproximando de 2? O que acontece? Em linguagem matemática, quando a gente diminui o intervalo de tempo a ponto de dele tender a zero, dele ir para zero, e olha só, eu estou diminuindo o intervalo de tempo, olha, deixa eu pegar aqui em cima. O intervalo antes era de 1 até 2 segundos, depois foi de 1 até 1,5, então ficou 0,5 segundos. Agora, olha o intervalo de tempo de 1 segundo para 0,001 segundo. Olha, esse intervalo está ficando cada vez menor, ele está indo para zero. Então, é daí que surge o conceito de velocidade instantânea. A velocidade escalar instantânea, em um certo instante t, é o limite para o qual tende o quociente ΔS sobre ΔT quando t e t', quando diminui o intervalo entre t e t'. Ou seja, quando esse ΔT vai para zero. Então isso aí que é a velocidade. Você não precisa se preocupar com essa expressão matemática,
a gente não vai usar isso aí em nenhum problema, tá? Isso aí é mais para você saber qual é a definição de velocidade de aceleração, é uma curiosidade, tá? Isso aí você vai ver dependendo do curso que você fizer só na faculdade. Se você fizer algum curso que envolve cálculo, aí tudo bem, você vai ter que entender isso bem, por enquanto é só uma curiosidade. E aí eu vou passar uns exercícios para vocês, não vou resolver nessa aula nenhum desses exercícios, depois se quiser eu posso gravar um vídeo resolvendo, né. E tira print da tela, então tem esse primeiro exercício. Esse primeiro exercício é bem simples. Tem esse outro exercício. Tem mais um aqui, para você tirar print. Outro exercício. Mais um. E o próximo é um desafiozinho, veio da Olimpíada de Física, mas é tranquilo também. Então, tirou print aí, tenta resolver. Se quiser comentar o resultado, beleza? E nossa aula de hoje acabou. Próxima aula ainda essa semana. E nós vamos começar a ver problemas com aceleração constante, beleza? Não esquece de comentar alguma coisa, de curtir o vídeo, o que você achou da aula, o que pode melhorar. E se inscreve aí no canal. E acompanha aí a gente no nosso projeto, Intensivão de Física. Dá para você acompanhar aí lendo o livro, acompanhando as aulas. Se quiser tirar dúvida aí nos comentários, beleza? Fechou? Até mais, até a próxima.